Saudações, eu sou o Marcos Valério XR. No dia 6 de dezembro de 2021, eu deveria ter gravado esse vídeo antes, porque me pediram para minha opinião sobre esse assunto e realmente eu não sabia nada a respeito dessa questão da Nicarágua. Tudo bem que eu já desconfiava, eu não compro esse tipo de discurso de que o presidente eleito Daniel Ortega, que está há bastante tempo no poder, teria simplesmente mandado prender seus opositores políticos para ganhar a eleição. Essa história aí eu sempre achei que estava meio de desconfiar, porque eu sei muito bem que a Nicarágua tem sido um país que se posicionou abertamente contra o imperialismo norte-americano. E todo país que faz isso ele é demonizado, é submetido a mentiras constantes, e nesse caso parece que não é diferente. Só que eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto, foi um país que nunca me chamou muita atenção, para ele ter algum conhecimento básico sobre a frente sandinista. E eu tenho um colega de trabalho que é nicaragüense, mas não ajuda muito porque ele é liberal também, né? Até um dos motivos pelo qual eu saí de lá. Mas gente muito boa, por sinal. Mas então eu fui, deixa eu dar uma olhada nesse negócio para eu ver essa história direito. E não demorei muito, não deu muito trabalho para você perceber que estamos diante de uma mentira deslavada. Simples assim. Em primeiro lugar, vamos ver, esse assunto veio à tona por causa do nosso presidenciável Lula, né? E eu que estou dizendo há muito tempo, Lula vacilão. Ele não está mais esperto como ele era antigamente. Ele deu essa vacilada, deu essa abertura do pessoal criticar as coisas aí e ainda perdeu a oportunidade de esclarecer o assunto. Eu até concedo que o contexto geral, maior do que aquele pedaço que foi recortado, ele dá uma atenuada na situação, porque o tema não era exatamente aquilo que ficou parecendo que era e depois ainda deu uma leitura defensiva, questionando lá que não sabe por que as pessoas foram presas, então ele dá uma atenuada na situação, mas eu ainda assim eu digo que foi uma vacilada ridícula, porque, primeiro, ele perguntou, a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder, o Ortega pode ficar 14. Aí a repórter lá disse, mas é porque ele fez isso prendendo os opositores políticos. Primeiro que isso já é essencialmente falso, porque ele perdeu as prisões ocorridas agora nessa última eleição que aconteceu agora em novembro. Os outros 13 anos que ele está lá, não está onerado por essas prisões. Então, se houve alguns outros problemas, cabe você apontar esses outros problemas. Você não pode utilizar os eventos que ocorreram agora, nesses últimos meses, para contestar a validade de uma carreira de 13 anos de governo. Então, já foi a primeira vacilada do Lula. E são duas coisas que não dá para comparar. Ainda que fosse verdade que tivesse feito isso mesmo, isso afetaria só as eleições, a credibilidade daqui para frente, não o que aconteceu antes. Tanto que o contexto internacional hoje está criticando pesadamente a Nicarágua por causa disso, mas não criticava tanto antes. Então já foi uma vacilada básica aí. Foi simplesmente falso tentar justificar que o motivo pelo qual o Ortega está há tanto tempo no poder é perder opositor. Isso é simplesmente falso. Mas entrando nessa questão dessas prisões em si, e antes de entrar, aliás, já é bom apontar que, primeiro, que outra vacilada do Lula, a Angela Merkel está esse tempo todo no poder, ganhando eleições indiretas, eleições no parlamento secretas. A gente nem sabe quem votou em Angela Merkel ou não. Ortega está ganhando eleições populares. Eleições facultativas, você não é obrigado a votar. E mesmo se as pessoas comparecem em quantidades significativas. Essa última eleição, por sinal, foi uma das que teve maior percentual de comparecimento. E olha só, a população da Nicarágua é 6,6 milhões de habitantes e compareceram 2,5 milhões de votantes. A legitimidade dessa eleição é inquestionável. É uma das maiores participações em países de eleições assim voluntárias que já se viu. E nessa eleição ele obteve uma maioria esmagadora dos votos, que também não é novidade. Se você for pegar as eleições anteriores da Nicarágua, você vai ver que ele teve uma eleição que ele ganhou por uma margem muito pequena, depois foi aumentando, então ele foi se consolidando, então não é uma novidade. Mas ok, agora vamos lá ao ponto. Peguei um verbete simples aqui da Wikipédia mesmo, onde tem os links devido para você pesquisar, onde os indivíduos que foram presos ou tiveram as eleições desqualificadas, está se falando em 6. A primeira coisa que chama a atenção aqui é que nenhum deles era efetivamente candidato, todos eram pré-candidatos e alguns supostos pré-candidatos, porque apenas 2 eu encontrei evidências que efetivamente manifestaram abertamente a intenção de se candidatar. E por que eu digo supostos pré-candidatos? Porque nenhum desses que foram presos, nenhum deles tem nenhum
de nenhuma carreira política, nenhum deles foi sequer vereadorzinho de nada. Mas por algum motivo seriam pré-candidatos à presidência da República, comparado com os outros que ele derrotou na eleição, que têm longas carreiras políticas. Então já é de se desconfiar. O único que eu notei que realmente anunciou a candidatura previamente foi o Arturo Cruz Sequeira, que anunciou a intenção de ser pré-candidato em março. Mas isso aí, ele anunciou a intenção, nem chegou a formalizar essa candidatura. Nenhum deles foi efetivamente candidato, ok? Eu não duvido nem um pouco que teve neguinho aí indo preso, que depois inventou essa história de que pretendia ser pré-candidato. Que pelo menos os três aqui não achei nenhuma referência de que eles tinham intenção de concorrer antes de serem presos. Então, primeiro ponto, efetivamente não foi tirado da eleição nenhum candidato, ok? Foram tirados pré-candidatos. E o mais curioso desses, dois já tinham tido a sua pretensão de pré-candidatura já tinham sido anuladas, porque já tinha havido algumas decisões judiciais, alguns respeitos que já inviabilizavam a candidatura. Então eles não iriam concorrer de jeito nenhum. Eles queriam ser pré-candidatos. No caso, a Cristiana Chamorro Barrios, que por sinal é filha da Violeta Barrios de Chamorro, que foi presidente da Nicarágua de 1990 a 97, ela é uma empresária que foi denunciada como lavagem de dinheiro, iniciou-se uma investigação contra ela. Depois disso, que ela anunciou que seria pré-candidata, depois teve esse anúncio já inviabilizado devido à investigação e depois ela foi presa. Ou seja, não havia necessidade de prendê-la para tirar da disputa, porque ela já estava fora da disputa. E ela foi presa por alegações de lavagem de dinheiro. O primo dela, o Juan Sebastián Chamorro, que por sinal é sobrinho da Violeta, que foi presidente, ele tem como única passagem na política, não na política, mas no cargo administrativo, que ele foi ministro da Agricultura durante o governo da tia e depois emendou com o governo do Henrique Bolanhos, que foi um dos presidentes da Nicarágua alinhado aos Estados Unidos. Ele exerceu algumas funções administrativas aí. Então, essa é a experiência política dele. Ele nunca foi eleito para nada. O Arturo Cruz Sequeira realmente havia se pronunciado como pré-candidato ainda em março. E foi o único que eu vi que efetivamente estava abertamente como pré-candidato bem antes de haver a sua prisão. Ele, na realidade, já foi embaixador da Nicarágua nos Estados Unidos. E o trânsito dele em relação com os Estados Unidos é muito claro. Assim como o Félix Maradiaga, que também é ativista político e economista, mas não tinha uma experiência política clara. Ele foi também secretário-geral do Ministério da Defesa durante o governo do Henrique Bolanhos, aquele presidente alinhado com os Estados Unidos. E esse aqui é claramente babador de ovo de Estados Unidos. Já foi na ONU denunciar os autoritarismos do Daniel Ortega muito antes da situação toda aqui. Inclusive, estava fazendo várias viagens para os Estados Unidos, foi preso assim que ele voltou de uma delas, com acusação de estar conspirando para a derrubada do governo. O que numa época onde a gente viu exatamente isso acontecer na Bolívia, não é uma coisa que a gente deve subestimar. E também numa época onde a gente viu o que aconteceu no Brasil. E hoje o canalha, que ajudou a desestabilizar e ferrar com a economia do país e pôr na cadeia o presidente que teria ganho a eleição, está aí, concorrendo a presidente. Agora veja só, pega todos esses carinhas aqui juntos, que supostos pré-candidatos à presidência juntos, eu sou capaz de apostar que todos esses caras juntos não teriam nem metade das intenções de votos que teve o candidato derrotado pelo Daniel Ortega. Isso aqui é um factoide. Sim, os caras foram presos por alegações diversas, algumas questões de corrupção, algumas alegações de estarem conspirando contra o país que provavelmente estava mesmo. Pelo menos três aqui que são babadores de ovo dos Estados Unidos, são agitadores sim, tipo o João Guaidó, do nível do Juan Guaidó. Esses camaradas não tinham nenhuma popularidade, nenhuma capacidade de articular uma verdadeira candidatura, nenhuma experiência política, nunca foram eleitos para nada. Em que sentido que esses caras eram potenciais desafiadores do Daniel Ortega, como a mídia em peso está querendo dizer? A única que talvez tivesse alguma coisa é lá a Cristiana Chamorro, que pelo menos é filha da Violeta Barrios de Chamorro, que foi presidente, talvez tenha algum legado. Mas, mais uma vez, é tudo gente que ou é empresário muito rico, ou é pessoal dessa área econômica com formado em Universidade dos Estados Unidos e que sabe muito bem que a Nicarágua é um polo de disputa onde tem lá a galera que é favorável ao governo, que é a maioria da população, e não é só porque votou no Ortega com 70% dos votos, não. Se você for ver lá o parlamento,
a vitória do parlamento também é esmagadora. 75% do parlamento é alinhado a Daniel Ortega. Isso tem sido assim há muito tempo. Ou seja, é um governo com apoio popular, sim, senhor. Aí tu vê a hipocrisia canalha, né? Muitos dos mesmos patifes que estão aí fazendo esse alarde todo, porque foram presos esses supostos presidenciáveis, assim, a maioria deles sem nenhuma experiência. Para falar a verdade, tinha uns dois aqui, pelo menos eram fazendeiros, eram ativistas políticos, apesar de não ter experiência eleitoral. Mas não sei, até alinhados um pouco mais à esquerda. Então tem assim, umas coisas meio suspeitas aí também. Mas veja só, o mesmo pessoal que está fazendo esse alarde todo em cima desse pessoal todo, que tudo junto, acho que não dava, sei lá, intenção de voto suficiente para barrar nem o segundo candidato, frequentemente é o mesmo pessoal que apoiou a prisão do Lula, que era o líder das pesquisas, que teria ganho a eleição se não tivesse sido tirada pelo canalha, criminoso, psicopata do Sérgio Moro. E esse mesmo pessoal que aplaudiu isso está agora reclamando disso aqui na Nicarágua. E detalhe, pelo menos metade desse pessoal era desestabilizador, sim. Era pessoal conspirando com Washington para derrubar o governo, sim, que nem fizeram na Bolívia. E que nem estão tentando fazer na Venezuela e que nem o Moro fez no Brasil, a mando dos Estados Unidos. Infelizmente, eu não achei dados significativos em termos de pesquisas eleitorais, de pré-intenção de voto, mas assim, não há nada aqui que nem de longe sugira que esse pessoal tudo tivesse intenção de voto suficiente para oferecer qualquer tipo de desafio eleitoral real ao Daniel Ortega. Pelo menos 2 deles já tinham tido qualquer pretensão de pré-candidatura invalidada por questões judiciais, então eles já estavam neutralizados como potencial candidatos antes de serem presos. Alguns deles são tão inacreditavelmente irrelevantes que eles não têm sequer um verbete na Wikipedia em espanhol, que é o idioma de lá, né? Eles têm verbetes da Wikipedia em inglês. E pelo menos o Arturo Cruz e o Félix Maradiaga eram claramente conspiradores, sim, não é de hoje. Esse pessoal que articulam há muito tempo com os Estados Unidos tentativas de desestabilizar o país. Eu, pessoalmente, acho que o pessoal tinha mais que ser preso mesmo. Infelizmente, não temos ninguém aqui para meter o desgraçado do Moro que fez essa cachorrada toda aqui no Brasil. Mas, olha só, independente disso, o fato é que quando você observa diretamente as eleições, a vitória do Ortega é incontestável. Ele teria ganhado de todos esses aí tranquilamente, até porque ele está fazendo isso desde 2007, ganhando várias eleições, tinha ganhado eleições anteriores antes, teve um período que ele perdeu, que o país foi dominado por neoliberais totalmente alinhados em Washington, para os quais 2 desses aqui chegaram a trabalhar, 3 na verdade chegaram a trabalhar nos governos desses alinhados ao Washington, que no caso são o Henrique Bolanhos, que foi presidente de 2002 até 2007, depois foi derrotado pelo Ortega, e a Chamorro, que foi de 90 a 97. Entre eles também teve o Arnoldo Alemã, que também era do Partido Liberal, que por sinal depois foi preso por corrupção, teve um escândalo de corrupção que o levou à cadeia, depois parece que reverteu a condenação. De modo que a gente teve uma sequência, você teve o Daniel Ortega de 84 a 90, ele foi Daniel Ortega, depois teve a vitória da Violeta, depois teve a vitória do Arnoldo Alemã, depois teve a vitória do Henrique Bolanhos, e o Ortega foi voltar em 2007, na realidade, né? Então você teve esse período, e durante esse período aí teve um alinhamento claro com os Estados Unidos, e quando o Ortega reassumiu o país, rompeu e tirou. Não é nem fato de haver um desalinhamento por cima, é que simplesmente não é capacho de Washington. É um governo soberanista, um governo que se impõe, que não aceita desmando, então logo ele não pode ser aceito, não pode ser tolerado. E a mídia em peso está aí capachinha para repetir a mesma asneira de sempre, dizendo que o Canadá simplesmente prendeu potenciais candidatos que poderiam ter enfrentado nas ruas. Mentira! Não houve a prisão desses candidatos, a maioria pré-candidatos, pelo menos 2 absolutamente insignificantes. Outros 2 já tinham tido sua candidatura invalidada antes mesmo de serem presos, então não fazia sentido prendê-los para evitar que eles concorressem. E os outros, de um modo, nenhum deles tem nenhuma relevância, e 2 deles, muito provavelmente, com a sua certeza, eram sabotadores mesmo. Então, meu amigo, comparando isso ao que aconteceu no Brasil, onde o líder das pesquisas, o cara que teria ganhado, que já foi presidente antes e que teria ganhado a eleição, foi posto na cadeia por um canalha, por uma fraude, uma aberração jurídica processual, e onde o responsável por essa aberração jurídica processual, que hoje até os bolsonaristas estão denunciando, porque estão levantando os podres, desde o caso do Banestado, está concorrendo para a presidência como queridinho da grande mídia em peso, especialmente da Globo,
Diante do que aconteceu no Brasil, isso aqui que aconteceu na Nicarágua não é absolutamente nada, é totalmente irrelevante. O Ortega teria ganhado de qualquer jeito. Até pelo sistema eleitoral lá favorece isso. E ganha por quê? Porque o povo vota diretamente nele. Não é porque faz um conchavo mega empresarial para que os membros do parlamento secretamente te elejam indefinidamente, que nem Angela Merkel fez, para ficar no mesmo cargo, que era o mesmo cargo do Hitler há mais tempo que o Hitler, e para atender aos interesses lá da União Europeia, de toda aquela negociata toda lá, que a gente sabe muito bem quem é que manda nessa palhaçada toda. Então, nessa, o Lula podia ter ficado calado, porque não sei para que ele entrou nessa temática da Nicarágua se ele não queria ir para frente e comprar essa briga, porque primeiro, como voltando a dizer, mesmo que você leve a sério essa questão dessas prisões agora, isso não afeta os governos anteriores do Ortega. Então, o argumento que a jornalista levantou lá é furado, não tem nenhuma base. E quando você mete o olho e passa a lupa, que você percebe que a situação não é bem assim não. E além do mais, ele tinha outros exemplos assim contestados. Ele poderia colocar, por exemplo, a questão do Putin, que eu vivo colocando. E vivem questionando o tempo que o Putin está no poder, nem é no mesmo cargo, porque às vezes está como primeiro-ministro, às vezes está como presidente. E como presidente ele é eleito popularmente também. E a Angela Merkel ficou há mais tempo que ele sendo eleito em votação secreta. E é verdade, por que não é problema a Angela Merkel ficar nessa posição? Ou outro lá que ele citou lá na Espanha. Só é problema quando é alguém que não é alinhado aos Estados Unidos. E também não é problema quando os reis da Arábia Saudita, o pessoal de Emirados Árabes, ou quaisquer outros ou golpistas, como que aconteceu na Bolívia agora, né? Não é problema quando esse pessoal faz isso. Não é problema quando foi a ditadura militar do Brasil mais de 20 anos. Nem quando foi o Pinochet do Chile, não, nada disso é problema. Só é problema quando é um governo que não é capacho dos Estados Unidos. Aí é um problema. E aí toda essa mídia em peso, covarde, criminosa, corrupta, está aí repercutindo essa baboseira. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 6 de dezembro de 2021. Obrigado por sua atenção.